E hoje eu estou aqui com o Douglas Brasil, um prazer te receber, Douglas. O Douglas também é colega, psicólogo, terapeuta, trabalha com PNL, né? Então vamos conversar um pouquinho, que eu também vou conhecer, que não é a minha área de expertise, mas vamos entender quais as conexões que nós temos aí, né? E temos muitas. Pode se apresentar aí para o nosso pessoal que não te conhece, apesar que você já é o apresentador do podcast Espiritualmente. Isso. E talvez muitos já te conheçam, né, mas é bom você voltar a se apresentar aí para a turma. Muito bom. Primeiro é um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigado pelo convite para poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. E me chamo Douglas Brasil, sou casado com a Juliane Brasil, pai da Isabela, uma menininha de 2 anos de idade. Só uma? Só uma, por enquanto. E comecei essa minha jornada como pastor numa igreja evangélica neopentecostal. E durante esse processo de jornada como pastor, algumas coisas foram acontecendo que me proporcionou a possibilidade de, então, começar a atuar como professor de programação neurolinguística, atuando também na parte terapêutica, dando aulas, cursos, treinamentos e ajudando principalmente, doutora Regina, o público que eu me identifico tanto, que é o público cristão. E comecei a entender, então, as mazelas e os desafios emocionais que esse público tinha diante de um assunto que era tão negligenciado, mas Até um tabu, né? tão importante, que depois fez muito sentido ao longo da minha carreira e da minha jornada e que faz até hoje. Então, é um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente já se identifica porque eu também comecei a minha jornada lá na juventude, estou com 62 anos, mas há mais de Não 40 anos parece. atrás eu fui fazer psicologia. E depois, na época, não pude dar continuidade, eu fazia psicologia, ciências sociais, mexeu muito com a minha cabeça, na USP e aqui em São Paulo, né, na PUC. E aí eu parei tudo e fui fazer teologia. E depois, né, numa jornada aí de pastorado, de trabalhar com pessoas, a Universidade da Família, também eu fui identificando vários problemas que Perfeito. existia mesmo para pessoas que tinham fé, que eram líderes, às vezes até pastores. Falei, a gente precisa conhecer mais, né? E Total, aí total. entrei nessa jornada da psicologia cognitiva e a neuropsicologia e eu cheguei até aqui. Então nós temos algo em comum. Você Com também certeza. foi, você está dizendo que sentiu as dores das pessoas com as quais você trabalhava. Isso te motivou a ir buscar mais conhecimento. Foi isso? Exatamente. E aí você encontrou, então, essa área que você hoje é especialista, que é a programação neurolinguística. Isso. Como que isso pode ajudar as pessoas e como que uma pessoa que tem problemas emocionais, quais tipos de problemas que a PNL se propõe a ajudar e a resolver? Perfeito. A PNL, ela é muito conhecida pela cura rápida de fobia, Uhum, que foi um conceito desenvolvido pelo Dr. Richard Bandler e John Grinder, que são os co-criadores da metodologia. Estudaram com Virginia Satir, Fritz Perls, grandes nomes do desenvolvimento humano, bem como também médicos, como o próprio Dr. Milton Erickson, que eles foram entendendo a partir da programação da mente das pessoas, entendendo uhum. que a mente era programada, porque o Dr. Richard Bandler, ele era um programador De de computador. computador. Uhum, E aí, quando ele se junta com um linguista, dá essa mistura boa da programação neurolinguística. Porque nós, segundo o método de estudo do Dr. Richard Bandler e John Grinder, nós nos comportamos por meio de linguagens inconscientes. Uhum. Então, nós temos uma comunicação interna que gera um resultado externo. Uhum. Então, se eu quiser mudar os meus resultados externos, eu preciso focar nas minhas estratégias internas. Uhum. Então, com base nisso, o Dr. Richard Bandler, ele busca um caminho um pouco diferente do estudo tradicional, Uhum. aonde ele começa a iniciar numa universidade nos Estados Unidos, um estudo com alunos a partir de algo que ele chama de modelagem,
aonde ele começa a acompanhar esses profissionais para entender como que esses profissionais da saúde, como que esses grandes estudiosos, eles faziam para aplicar os métodos deles na vida dos seus pacientes, dos seus alunos. A partir do que eles chamam de modelagem, ele começa a utilizar essa modelagem na prática do estudo que ele começou a realizar na universidade. Então, ele começou a convocar pessoas que tinham problemas como medo de barata, medo do escuro, medo de altura, e começou a estudar como que essas pessoas faziam para ter medo. Uhum. E ele começou a aplicar, então, o método de estudo da PNL, que é a engenharia reversa. Uhum. Então, ele entendia como que aquilo funcionava e, a partir disso, ele fazia uma engenharia reversa para entender o que ele poderia colocar ali dentro daquela programação que poderia alterar aquele comportamento, que é o que eles chamam de cura rápida de fobia, que é o método mais conhecido da programação neurolinguística, dentre tantos, porque a neurolinguística, ela basicamente, ela bebe de todas as metodologias. Uhum. Então, ela vai trabalhar a parte de constelação familiar, ela vai trabalhar a hipnose, ela vai trabalhar a psicologia, a neurociência. Então, ela se apropria desses métodos cientificamente comprovados e começa a utilizar, então, de uma forma prática e objetiva para resultados mais rápidos. Então, o Dr. Richard Bandler, ele tem uma máxima que ele diz assim: resultado precisa ser rápido. Uhum. Então, aquilo que muitas vezes levaria muitos anos num processo tradicional, a gente consegue resolver dentro da programação neurolinguística em questão de uma sessão de 1 hora, praticamente, com vários métodos e várias ferramentas, dentre todos os conteúdos metodológicos que tem dentro da programação E neurolinguística. fala e como que é feito, só para a gente, para o nosso público e para nós Vamos entendermos. pensar na cura rápida de fobia. A cura rápida de fobia, ela é basicamente uma experiência traumática que o paciente tem, aonde ele teve ali uma exposição que aquilo gerou um grande, forte impacto emocional e gerou um trauma. Uhum. Então, todas as vezes que você toca no assunto, o que acontece é que a pessoa começa a entrar no estado de vigilância. Tem as reações fisiológicas e tal, como se ela estivesse na presença daquilo. Exatamente. Não importa se é uma baratinha de plástico ou se apenas a gente está falando. Muitas vezes, dentro do processo, a gente vai lá e a gente mostra um papel com a imagem. Ela já começa a entrar em pânico. Uhum. Então, o que a gente faz? O processo da cura rápida de fobia é basicamente um processo onde a gente vai fazendo dessensibilização. Uhum. Então, a gente vai lá, coloca a pessoa num estado de transe, utilizando da hipnose. Coloca a pessoa num estado de transe, ela entra num processo de relaxamento. A gente vai lá, coloca ela dentro de uma sala de cinema. Aí a gente vai lá e coloca ela dentro da sala de cinema por trás do projetor. Aí ela vai lá e ela vê a cena lá na sala de cinema, lá embaixo. E aí a gente vai lá e instala âncoras de segurança, né, para que ela possa se sentir tranquila, para estar ali dentro e visualizar. E a gente vai fazendo esse processo de sensibilização, onde a gente vai aproximando ela, então a gente coloca ela sentadinha agora lá dentro da sala de cinema, até que a gente projeta ela dentro da experiência. E no processo, a gente vai instalar uma âncora, aonde a gente ressignifica o episódio a partir do momento que aquela pessoa viveu aquele trauma específico. Uhum. Então a gente vai lá e coloca, por exemplo, uma música aonde a gente vai lá e canta a música da Xuxa, Hilari Hilarie. Ela começa a dar risada no meio do processo. E como é que uma pessoa pode estar dando risada diante de um processo que é tão traumático para ela, que gera uma ansiedade tão grande, sendo que a gente está num processo de dessensibilização? Então, é justamente esse processo de ridicularização do episódio. Então, a gente coloca no meio do processo uma nova experiência para que quando ela vier a lembrar dessa experiência, ela não lembre da experiência traumática, mas ela lembre daquele gap que foi instalado ali da música do Hilari Hilarie. Isso, depois, obviamente, de algumas repetições, porque às vezes isso acontece de uma maneira rápida,
às vezes precisa fazer mais de uma vez essa atividade. No final das contas, a ideia é que essa pessoa não tenha mais o sofrimento. Então, essa é uma das ferramentas da programação neurolinguística que é feito através desse processo de dessensibilização para que as pessoas elas consigam ter qualidade de vida. Porque o ponto aqui, acredito que a senhora também já deva ter tido muitos pacientes que eles acabam se privando de coisas importantes por causa de medos. Exatamente. Então, eu me apaixonei pela programação neurolinguística inicialmente porque era uma coisa para mim. Porque, assim, durante muito tempo como pastor, que foram mais de uma década, eu sempre ignorei o autoconhecimento. Então, eu achei, não precisa. Aquela coisa, né, de, não, vocês não precisam disso. Só a fé, só a Bíblia, só a Escritura e etc. E, realmente, a Bíblia é suficiente. Nós não somos. E eu percebi isso. Quando eu percebi isso, a partir do momento que eu era um pastor muito bem renomado, tinha um grande público na minha igreja, casado, de repente eu me encontrei com problemas financeiros, de repente eu me encontrei com excesso de cobrança ministerial, de repente eu me encontrei com problemas no casamento, de repente os meus gatilhos de infância todos foram aflorados diante desse episódio, porque eu tive uma crise de ansiedade, fui parar no hospital com transtorno obsessivo compulsivo, com ansiedade, não conseguindo dormir de noite, com um grau de depressão elevado. Então, assim, o médico olhou para mim e perguntou, Douglas, o que você faz? Sou pastor. E eu tive que dizer, eu sou pastor. Ele pastor, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar das suas emoções. E ali eu conheci, então, aquilo que hoje está bem disseminado na internet e está na moda, que é o famoso burnout, né? Então, eu tive um esgotamento ali muito grande, não consegui lidar com os desafios. Foi então que eu comecei a buscar o autoconhecimento. Foi ali que eu tomei a decisão de buscar, mas eu não tomei a decisão de buscar para ajudar as pessoas. Eu tomei a decisão de buscar para me ajudar. E a partir dessa busca, né, comecei a pesquisar na internet. E aí foi onde eu descobri uma palestra de autoconhecimento simples, de alguém não muito conhecido. E nessa palestra, essa pessoa falou sobre o Anthony Robbins, que é um coach americano muito conhecido. Falaram sobre o livro dele, O Poder Sem Limites. Eu falei, o Poder Sem Limites? Espera aí, mas o Poder Sem Limites é Deus, né? Então eu falei, não, mas eu já tenho um Poder Sem Limite. O meu Poder Sem Limite é Deus. Aí eu fui descobrir dentro desse conteúdo que ali dentro estava, então, a PNL, que ele havia estudado com o Dr. Richard Bandler, que ele utilizava muitas ferramentas através dos treinamentos, dos eventos dele. Vi que ele era muito famoso e eu falei, uau, que incrível. E aí eu percebi muita singularidade, percebi muita similaridade, né, nas coisas que ele falava acerca daquilo que eu ensinava na igreja. Falei, mas será? E eu comecei a estudar e fui em busca de estudar. Comecei a estudar aqui no Brasil, a PNL. Depois fui estudar na The Society of NLP, que é o instituto, a escola do próprio Dr. Richard Bandler. Comecei a encontrar esse entusiasmo em ensinar as pessoas, porque eu via que coisas que eu não estava sabendo lidar dentro de sala de aula se resolvia rápido na minha frente. Eu falava, mas peraí, não é uma oração? Então quer dizer que existe técnicas, ferramentas e estratégias que podem ajudar as pessoas emocionalmente e que não há problema nenhum, porque isso não se choca, isso coopera, isso ajuda, né? Porque se você... Outro dia me perguntaram assim, mas Douglas, ciência e fé se mistura, pode? Eu falei, se você tá com problema no joelho e você vai num clínico geral, o clínico geral vai mandar você ir aonde? No ortopedista, né? Você tem que ir lá para ver um profissional que estudou, que sabe mexer com isso. Então, assim, se você busca o médico, o ortopedista para tratar do seu joelho, por que você não vai buscar um psicólogo para tratar da sua cabeça, um psiquiatra,
um neuropsicólogo? Enfim, por que você não, né, não cuida da sua cabeça também? E eu percebi que eu não estava cuidando. E isso tudo ocasionou todas essas mazelas emocionais que eu acabei passando, essas dificuldades que eu acabei enfrentando. E dentro de sala de aula, quando eu comecei a estudar e eu comecei a me envolver com aquilo, eu falei, eu quero ensinar isso. Eu quero ajudar as pessoas. E na programação neurolinguística, eu entendi da psicologia. Eu falei, uau, eu quero estudar psicologia. Aí comecei a estudar psicologia na Unip, em contrapartida, enquanto dava aula de programação neurolinguística. E aí as coisas elas foram se encontrando, eu fui me capacitando cada vez mais. E foi então que eu comecei a falar na internet acerca disso, né? Comecei a falar de PNL. E muitas pessoas me conheciam como pastor. E aí elas começaram a se identificar, porque elas passavam por aquilo, porque eu falei das minhas crises de ansiedade, falei do toque, falei do burnout, falei de tudo que eu passei, da depressão, e de como que eu tinha conseguido me resolver diante do que eu havia aprendido e agora ensinava. E essas pessoas começaram a buscar a própria terapia. Elas falaram, você atende? Eu falei, olha, eu dou aula, mas atender ainda não atendo. E aí eu fui me capacitar profissionalmente para entender como que era essa parte de atendimento, que era a parte clínica. Então comecei a atender as pessoas. Hoje, graças a Deus, agenda cheia. Grande parte dos meus pacientes são todos cristãos. Atendo pastores, líderes, esposas de pastores, esposas de bispo, filhos de pastores. Então hoje, graças a Deus, eu tenho visto o benefício de ter passado por tudo aquilo que eu passei. Porque eu percebi aquilo que a Bíblia fala no texto de Jeremias capítulo 3, versículo 15, que diz, e vos darei pastores segundo o meu coração, cheios de inteligência e de ciência. Eu percebi que faltava essa hard skill para mim, né? E faltava essa soft skill também. Então, eu percebi que eu precisava me capacitar. E é isso que eu indico para todos. E eu estou aqui diante de uma profissional que hoje tem uma escola incrível, que é a Brain2B, que trabalha desde a infância até os adultos e que realmente tem feito um trabalho incrível. É um prazer estar aqui. Foi outro ponto de identificação aqui, porque eu passei também por transtorno de pânico. Olha. Lá aos 40 anos, e eu digo sempre para os pacientes, a conta vem de quando você não sabe lidar com as suas emoções, você recebe a conta em algum momento da vida, né? E geralmente transtorno de pânico, ansiedade, o burnout vem depois dos 40 anos, porque você até então você vai com as suas forças, a não ser que a pessoa tenha enfrentado já nesse período algum evento difícil, de perda de pai ou mãe, mas normalmente se isso não aconteceu, a pessoa vai levando, né, do jeito dela, até os 40 anos. E depois disso, com a responsabilidade que aumenta, dos filhos, uma série de coisas, às vezes a conta de como você vem gerenciando as suas emoções de forma não inteligente, acaba trazendo problema, né? Então eu também tive um transtorno de pânico, e para você ver, quando eu tive, depois disso, eu fui buscar conhecimento, aprendi a lidar, e por isso que hoje eu me julgo até uma especialista em transtorno de ansiedade. Olha. Mas o que aconteceu? Eu tive um câncer pós o transtorno de pânico, eu tive um câncer de mama. E um medo que eu tinha a vida inteira é de ter câncer. Meu pai morreu com câncer muito, muito novo, aos 54 anos. Hoje eu estou com 62, ele morreu bem cedo. E aí eu fiz uma oração para Deus. Eu disse, Deus, eu enfrento o câncer. Mas, por favor, não me deixe ter mais pânico novamente, porque os transtornos emocionais psiquiátricos, eles são muito inutilizantes. Você não sabe com quem que você tem que lutar. Porque se fala assim, você tem um negócio aqui na perna, você vai lutar para sarar aquilo. Agora, quando a coisa está dentro, tomando conta de você o tempo inteiro, você fica meio que, o que eu faço? Aonde que eu vou, né? Então, quando eu fui no médico e ele falou, você não tem nada, que eu passava mal à noite, não dormia. E aí você não tem nada, o que você tem é emocional. Falei, não, então depende de mim, então agora eu vou lutar, eu vou aprender e vou superar isso. Então a gente vai, né, em busca de um conhecimento que nos ajuda. E isso eu já era pastora cristã com 2 filhos, líder de muitas coisas, mas não tinha esse conhecimento. Tinha começado na juventude, mas não tinha dado prosseguimento. Aí falei, chegou a hora. E aí eu fui buscar esse conhecimento, né? Então,
Outro ponto interessante que você citou aí, que é essa reprogramação, né? Eu trabalho também, mas um pouco diferente, né? De Uhum, forma mais consciente, mas é uma nova associação que é feita uhum, no cérebro. Você uhum, coloca uma experiência num momento de crise, você leva o paciente para abrir aquele momento do medo, né? Dessa uhum, integração entre medo e cognição e memória, e você para aquilo, abre aquilo e insere uma outra associação uhum. de imaginação e de tudo. É interessante, né, para o pessoal entender que o cérebro não faz distinção entre imaginação e realidade, e que nós é que temos que fazer isso. Então, muitos que não tiverem acesso a fazer uma sessão ou várias sessões de PNL, podem, se naquele momento que estão na crise, que abre aquele, vamos chamar, um arquivo Uhum. de medo, e ela fala coisas diferentes para o seu próprio cérebro entender, isso também faz um trabalho semelhante, só que de uma forma um pouquinho mais consciente, Uhum. né? E não num estado, como você falou, de estar ali num estado menos consciente. Uhum. E é bem interessante. Então, eu trabalho com essa outra linha, né, de psicologia, que faz essa mesma inserção e mudanças de associação. Então, você cria, às vezes, distratores ou cria Uhum. já por meio que intuição, né? As Isso. pessoas vão, naquele momento, elas querem buscar uma outra coisa diferente para ver se pondo a mente em algo diferente, aquilo passa. Mas você não, você faz com que aquele próprio momento, ela não fuja daquele momento, mas insira naquele momento algo. Só para explicar para o pessoal entender, né? Sim. Entender o conceito, porque é possível a gente fazer isso com a gente mesmo. E muitas vezes, Exato. né, quando eu falo, conversa com o seu cérebro, porque É. o cérebro, como ele não faz distinção, ele traz experiências anteriores e vai dando O para pessoal acha que você isso é a esquizofrenia, solução. conversar consigo mesmo, né? É, Não. mas a narrativa interna, ela é determinante de Total, como você vai. total. Você que é do marketing também, ele não falou, né? Mas ele também é da área de marketing, o pessoal fala muito de narrativa. Total, total. Né? Ah, se você construir a narrativa correta, você vai A gente vê o cenário vender. político aí, né? Como é que Você, é? então, a palavra narrativa às vezes ficou muito conectada com criar histórias, às vezes até mentirosas, para que as pessoas acreditem. Mas a narrativa que você tem lá dentro, às vezes é mentirosa. Total. E às A vezes mente mente. te tira a potência de poder superar, porque você acredita naquilo, né? Exato. Como que você vê isso sobre essa questão das Eu narrativas? gosto de usar um exemplo particular, Uhum, doutora, que é uma experiência pessoal. Então, na infância, eu venho de um lar bem disfuncional, hum, onde a partir ali dos meus 10 anos de idade, eu fui vítima de abuso sexual. Isso foi uma coisa que não foi contada para os meus pais na época, e eu cresci com isso. E eu comecei a ter alguns desvios de comportamento notáveis por conta do episódio, só que não era compreendido pelos meus pais. Eu sou filho de um mecânico, de uma operária de fábrica, sempre trabalharam muito, não tiveram oportunidade de estudar, vieram de lares disfuncionais também, mas acabou que eu cresci e ali na minha adolescência, meu pai, ele acabou perdendo um pouco a mão na minha educação e acabou se tornando muito agressivo. Então eu sofri violência psicológica e sofri violência física. física. Eu tive episódios onde a minha perna era amarrada com uma corrente e um cadeado numa cama, ficava por horas ali sem poder sair. E aí o meu pai olhava pra mim e dizia assim: eu tô fazendo isso pro seu bem. Então, qual era a crença que estava sendo instalada em mim naquele momento, inconscientemente? Que fazer o bem, muitas vezes, é prender as pessoas. Então, isso começou ao longo da minha vida se tornar uma realidade pessoal. Então, eu me sentia preso em vários momentos. Me sentia limitado. E por conta da violência psicológica, eu me vi limitado tanto na vida profissional quanto na vida financeira. Então eu não me sentia merecedor, eu não me sentia capaz de muitas coisas, e eu sofria demais por isso. E aí, com o tempo, por isso que eu falei que na época que eu tive o burnout, isso foi um gatilho para desencadear tudo isso, porque isso tudo veio à tona. É quase que Uhum.
mexer no fundo do rio e a terra subiu? Agitar, né? E Agitou subia. o fundo. É isso. Foi isso que aconteceu emocionalmente comigo. E com muitas pessoas, provavelmente, isso deva ser uma realidade também que já pode ter acontecido. E aí, eu comecei a perceber as crenças limitantes que haviam sido instaladas inconscientemente. E Freud, ele fala muito isso, né? Acerca das questões inconscientes que nós temos, né? A parte da psicanálise aborda muito esse tema do id, do ego, do superego e da influência de tudo isso na nossa vida. E o pessoal costuma até brincar, então tudo é culpa dos nossos pais. Entre aspas, né? Eles têm suas responsabilidades, mas às vezes que a gente torna adulto irresponsável, a gente tem a nossa autorresponsabilidade e a gente pode fazer algo diferente. Ou seja, eu costumo dizer para as pessoas que você pode não ter vindo de uma boa família, mas uma boa família pode vir através de você. Quando você tem o conhecimento adequado, quando você tem as skills, você tem as Passa por ferramentas. cura, né? Se Exato. liberta de muitas coisas da sua história traumática, tudo Exato. E eu gosto muito de trazer sempre à tona esses episódios que eu passei. E eu costumo também, em alguns momentos, sempre que eu tenho oportunidade, compartilhar com os meus pacientes, porque existe uma identificação e uma empatia muito grande com eles no momento que eu compartilho. Porque eles olham de igual para igual. E para eles isso é libertador. Então, por isso que eu costumo sempre compartilhar. Onde eu passo, eu costumo compartilhar. Porque eu fui curado. Eu tive que fazer um processo de ressignificação de crenças. Né? Então, eu tive que entender que existem coisas dos meus pais que fazem sentido eu carregar. E que tem coisas dos meus pais que não faz sentido eu carregar. E que isso não precisa ser algo que vá rejeitá-los, porque eu preciso honrá-los. É um dos princípios bíblicos para a longevidade. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então, eu entendi que os meus pais eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles sabiam na época. E é isso que eu oriento as pessoas a compreender. Então, os seus pais, eles deram o que eles tinham. E ninguém pode dar o que não tem. Naquele momento eu entendi que os meus pais haviam dado aquilo que eles tinham. Isso foi possível ressignificar algumas crenças, porque uma das crenças era aquela busca incessante de aprovação do meu pai. Então eu ficava com aquela busca constantemente querendo a aprovação do meu pai. E o meu pai, ele veio a falecer aos 62 anos de idade. E como que pode eu querer ainda agradar o meu pai mesmo após a morte dele? Então eu fazia isso no meu trabalho, eu fazia isso na minha carreira, eu fazia isso com as pessoas. Então existia, muitas vezes, eu acabava me tornando muito dependente emocionalmente das relações por busca de afeto, de segurança. Então qualquer pessoa que ia lá e me mostrava, olha, vem cá, eu vou cuidar de você, eu vou te dar recurso. Qualquer pessoa que ia lá e me elogiava, eu me entregava. E muitas pessoas, por não terem essa noção de que precisam ressignificar essas crenças, acabam se tornando refém das suas crenças limitantes. Que isso leva ela a muitos prejuízos, como me levou a muitos prejuízos, mas graças a Deus que eu identifiquei isso. Primeiramente em Deus, né? Então, eu tive esse meu primeiro encontro com Deus aos 21 anos de idade, onde eu entendi que eu tinha ali uma paternidade em Deus, eu tinha uma filiação, e que na forma de amar bíblica eu encontraria um novo significado para a família que eu iria formar, para o pai que eu iria ser, para o marido que eu iria ser. Obviamente, com o passar do tempo, a gente acaba carregando muitas dessas marcas, mas eu entendi que no processo de autocura, nós temos também o processo de cura divina. Então Deus ele vem curando. Conforme você vai adquirindo conhecimento, Deus ele vai tendo ainda mais possibilidade de tratar as nossas feridas, de sarar. E eu entendi no texto de Isaías 53 que o Senhor ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, eu entendi na Escritura Sagrada, na fé, que é possível que a gente venha ressignificar as nossas histórias. Todo mundo tem uma história. E nós precisamos, muitas vezes, ressignificar essas histórias. E em Deus eu encontrei esse recurso. E, obviamente, estudando, como a senhora estuda e é uma assídua
dedicada à parte de neurociência, como a senhora mesmo falou, o estudo cognitivo, já tem inúmeras comprovações científicas do benefício da oração, do benefício da leitura bíblica, da frequência nos cultos, do jejum. Então, quer dizer, do ato de servir, né, de contribuir com as pessoas, de ajudar as pessoas. E na igreja, em Deus, eu encontrei isso, mas ainda faltava alguma coisa. E eu entendi isso hoje através do autoconhecimento, desenvolvendo a inteligência socioemocional, a inteligência emocional, através da PNL, através de muitos outros métodos que são utilizados, né? E ferramentas, porque eu costumo dizer que a nossa vida, ela é como uma caixa de ferramentas, né? Então, muitas vezes o que nos falta é repertório emocional, ferramentas emocionais para que a gente possa lidar com os conflitos da vida. Então, aquilo que você sabe trouxe você até onde você está. Aquilo que você não sabe vai aprender, vai te levar a chegar onde você quer chegar. E para isso as pessoas precisam ter essa caixinha de ferramenta, né? E eu tenho trazido aí a minha, carregado a minha aos pouquinhos. Precisam, às vezes, de ajuda também. Exato. Uma mão que ajude. Então, eu vejo que, por exemplo, a palavra consciência é trazer à luz, né? Então, quando você tem algo dentro de você que você não entende, não consegue visitar aquilo, não é claro para você, não tem significado, aquilo lá está movendo muito a sua vida sem que você saiba, né? É como se fosse o iceberg. Eu falo, não é a ponta que move, o que move é o que está debaixo. Exato. E muitas vezes debaixo tem muitos pontos de escuridão. E a palavra também diz que você conhece a verdade e a verdade te liberta. Exato. E pessoas, às vezes, precisam de ajuda para conhecer essa verdade, porque foi programado por ela, inconscientemente, que aquela é uma área que ela não pode tocar, porque aquilo machuca demais, fere demais. Então, ela fica com medo daquilo e coloca aquilo numa caixinha escondida ali e acha que... Mas aquilo funciona como uma coisa atômica que está lá, parece que está quietinho, mas está influenciando sua vida toda. Então, não é mexer com o passado, como muitos pensam. Psicologia, ressignificar, e você ficar vendo as histórias do passado, culpar o pai, culpar a mãe, ficar com mais raiva ainda do pai e da mãe. Não é nada disso, mas é algo que está movendo a sua vida hoje, Exato. Só que de uma forma escura, né? Está na escuridão, e que quando você traz a luz, começa a ter a possibilidade de você organizar isso e isso não te influenciar mais daquela maneira e você trazer um novo significado, né? Porque às vezes você era criança, você não tinha nenhuma força, nem emocional, nem espiritual. Aquilo para você era muito maior do que você podia enfrentar, então aquilo vira um trauma, algo que fere. E quando você se torna adulto e conhece a palavra de Deus, você entende, mas as reações ainda são infantilizadas, Exato. porque são as reações daquela criança e como ela programou lidar com aquilo. Por isso que a questão da reprogramação também passa por nós entendermos que você pode ter programado de forma inconsciente, mas hoje a consciência pode ajudar muito a reprogramar. Porque você pode ver o que você acredita e trazer aquele evento e ver como você ressignificou, né? Meu pai e minha mãe fizeram mal para mim de alguma maneira, teriam uma dívida com você, mas você entende que eles também não fizeram com a intenção de te machucar e te ferir, e você acaba olhando de outra forma, né? Não foi plano deles fazer isso, mas criou isso, Exato. criou a machucadura, o ferimento, né? Então agora como que a gente vai viver com aquilo daqui para frente? Então eu falo que é uma questão até de futuro, não é uma questão de passado, a terapia, a ressignificação, conhecimento, trazer a consciência, é uma questão de melhorar o seu futuro e a sua vida, trazer qualidade de vida. Então, até para perdoar, né? Às vezes as pessoas falam, perdoar significa que ele não estava errado, que ele não estava... Não significa nada disso, significa que houve uma dívida, houve uma ferida, mas você sabe que eles não vão conseguir pagar aquilo. E que Jesus pagou por isso, então você rasga essa dívida, né? E alguns perguntam, mas e quando é recorrente? Continua no dia a dia, né? Aí é o que Jesus falou, quantas vezes você tem que perdoar, Exato. né? Uma vez, 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, quis dizer, às vezes é diário.
né, que você tem que rasgar a dívida, mas não é fácil, né? Não, é um Porque grande a desafio. porque a dor emocional, ela também traz como ela atua na mesma área da dor física. Então a dor emocional acaba trazendo Somatiza. uma série de doenças físicas, né, e a pessoa acaba muitas vezes se sentindo inutilizada na sua performance, na sua Exato. produtividade, né, Douglas? Então, que bom, né, que você viveu tudo isso e pôde superar, mas o caminho de superação não é um caminho que a gente fala: "Ah, aconteceu, eu já estou livre", É, né. não. Porque cada vez mais o cérebro e a memória, ela é tão associada e tão conectada, que até uma vez alguém disse que é difícil a cura, porque quantas conexões foram contaminadas com aquilo, Uhum, quantas uhum. células, né. E É, aí a cura vem porque às vezes vem um gatilho de alguma coisa, você vai lembrar daquilo de novo e vai falar: "Puxa, que é o isso reforço. aqui é por causa daquilo que eu sofri". Uhum. Aí o perdão é para aquele aspecto daquilo, né. Então até eu já falei num outro episódio que o perdão é como se fosse uma cebola de várias Isso. cascas, e cada vez que você vai vivenciando, vai tendo experiências novas, você vai ter os filhos, talvez lá Uhum. na frente você vai falar: "Puxa, isso que eu estou fazendo é culpa daquilo". Então de novo vem aquilo na sua mente, aí você de novo: "Perdoo, porque eu não quero ser refém disso, porque eu quero agir diferente com os meus filhos", né. Então a hora que os filhos são adultos e te provocam por algum gatilho, alguma coisa, às vezes você vê a reação vindo. Então é normal, porque a gente tem que falar isso para as pessoas, porque elas acreditam: "Ah, fui curada, nunca mais vou ter É. isso". Uhum. Não sei se isso passou na sua mente. E eu fui vivendo várias coisas e fui vendo. Eu também fui molestada sexualmente na infância e passei por todo esse processo. Então a gente entende que é um processo pela vida, Total, que vai total. aprofundando o seu conhecimento É. de si, das situações, das vivências, e aí você vai perdoando, Uhum. vai passando, né. E a vida é uma repetição, né? É ciclos, né, parece que Quando você não tem a consciência, você fica repetindo padrões uhum, inconscientemente, né? E aí tem muito aquela coisa das pessoas dizer assim, nossa, eu quero ser totalmente diferente do meu pai. Daqui a pouco você se vê fazendo igual. Ah, eu quero ser totalmente diferente da minha mãe. Meu Deus, como é que pode? Eu tô fazendo a mesma coisa que ela. Então, quando a gente fala sobre ressignificar crenças, é justamente você criar novas sinapses neurais, uhum, novas trilhas neuronais, né? É criar novos episódios, né? Onde você... É muito simples de entender, assim, quer dizer, muito simples. É simples de entender, mas as pessoas elas podem compreender dessa forma lúdica. Imagina um caminho numa selva, né? Que tem aqueles caminhos assim que você vai fazer na mata, que é aquela trilha, né? Então você tem uma trilha que você vai fazer lá no meio da mata. Aquela trilha, ela só vai continuar existindo enquanto alguém continuar passando por lá, passando um facão, passando uma tesoura, alguma coisa, uma enxada, para poder e continuar passando, pisando naquele uhum, lugar. Se você para de passar por aquele lugar e escolhe um novo caminho, aquele lugar vai acontecer de forma muito natural, a mata vai se fechar e aquele caminho vai deixar de existir. uhum, Então, uma das coisas que as pessoas precisam entender é que quando a gente fala sobre a mágoa, sobre o rancor, sobre a raiva, que não administrada de maneira inteligente e não fazendo uma boa gestão emocional desses recursos, o que acontece é que isso vai se tornar um reforço. Então você, em algum momento, até esquece, né? Tá ali, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, tá numa festa, tá na igreja, nem lembra. Só que daí vem alguma coisa que reforça aquilo e você fica pensando naquilo. Aquilo vai abrindo aquele caminho de novo. Já tava fechando, tava criando um matinho ali. Aí a pessoa lembra de novo, abre o caminho de novo. O ideal é a pessoa evitar ficar voltando a esse episódio. Quanto menos ela volta a esse episódio, mais ela vai conseguir lidar com aquilo de forma positiva e ressignificar e iniciar esse novo caminho. E uma das coisas interessantes, doutora, é que o que eu entendo sobre o perdão? O perdão, ele não é um benefício para quem uhum. recebe. O perdão é um benefício para quem libera. Isso. Hoje, grande parte dos meus pacientes, quando eles terminam a sessão, eu pergunto, né, o feedback sobre como que eles estão se sentindo. A primeira coisa que eles dizem é: me sinto leve. Uhum. Como se eu tivesse tirado cargas, pesos.
eu entendi que isso não é meu, eles dizem, né? Eu entreguei os pesos para quem é devido. Eu tirei de mim aquilo que não era meu. Eu me sinto leve, eu me sinto... Então, assim, as pessoas, elas podem pensar que a mágoa, o rancor, o ressentimento é como você carregar aquela mochila pesada, cheio de pedras dentro, aonde você tem que subir uma rampa muito grande e você tem que trilhar essa jornada. Você escolhe se você quer agarrar isso e subir com essas pedras ou se você pode soltar. Então é uma escolha. Uhum. Consciente, intencional. Então, por isso que também lembrando o pessoal, né, que às vezes você toma a decisão, mas o cérebro ele tem um funcionamento automático. Perfeito. E quando você falou desses caminhos, nós temos às vezes no nosso cérebro avenidas marginais, Pinheiros e Tietê. Você sabia que a gente pensa, né, da mesma maneira quase todos os dias? Eles falam mais ou menos em 66 mil pensamentos, 70 mil pensamentos por dia, e desses 80% é repetitivo. Você pensa a mesma coisa todos os dias. Então, você faz avenidas lá dentro. Então, é isso que eu digo. A mudança, a transformação, às vezes necessita, você sabe, você tomou uma decisão, você perdoou, agora você vai ter que abrir uma trilhazinha, um caminho. Só que a avenida te chama. Então, qualquer estímulo, às vezes, já vai te levar para a avenida, que era o seu caminho, seu piloto automático. Porque o cérebro tem um funcionamento automático. Então, qual que é a chave? É quando você está ali, na beira de descer ladeira abaixo, você para e pensa, existe uma outra maneira, um outro caminho que eu estou buscando? Esse momento eu já tratei muitas pessoas, e às vezes que tinham até vícios em pornografia e tal. Falou, sabe o que mudou depois da terapia e da consciência? Eu falei, o quê? Antes eu não tinha opção, eu já saía pelo caminho. Não tinha opção, era automático. Estímulo, caminho. Hoje, o que mudou? Eu fico na ponta do caminho e tenho um minuto para pensar, vou descer ou não vou? Então, retornou o poder de escolha. Perfeito. Então, algo que Deus colocou no meu coração quando eu comecei a Brain to Be é ajudar a resgatar o livre-arbítrio das crianças, principalmente. Porque nós estamos vivendo uma sociedade que é estímulo-resposta, estímulo-resposta, e você é tudo automatizado. Já tem aquele estímulo, já tem a sua resposta. Tanto que quem trabalha com marketing digital bota um estímulo lá, porque a resposta que você quer é compra, é clique, é curtida. Mas eu posso ter um minuto antes e pensar, eu vou dar o clique, eu vou comprar, eu preciso disso. Eu acho que aí está a grande arma, ferramenta do ser humano poder exercer nesse mundo que nós estamos aí o tempo inteiro sendo estimulados, encharcados de estímulos para levar uma reação automática, né? Então, eu ensino para as mulheres, antes de ir no shopping, você está andando no shopping, você nunca vai comprar na primeira, você vai falar, vou dar uma voltinha, porque você sabia que a maioria que dá a voltinha não compra, e os vendedores sabem disso, eles querem que você compre na hora, porque você está num impulso automático, emocional, diante de um estímulo. É que nem supermercado com fome, né? Não vá com fome, né? Não compre besteira para estar se você está de dieta. Você deixa ali no armário, é um estímulo, né? Então, numa hora de fraqueza, você vai lá e pá, vai comer a bolacha toda. Então, essa questão é muito importante que as pessoas saibam que pode voltar a mente. Volta, isso não quer dizer que você não perdoou. Isso quer dizer que você tem um funcionamento automático, mas você pode ali naquele momento pensar, eu não quero mais ir por esse caminho. Perfeito. Esse é o caminho que eu não quero, eu quero esse caminho. Essa eu acho que é a grande questão da vida hoje, da gente poder atingir metas e desafios e fazer o que nós escolhemos e não fazer aquilo que nos impulsiona a fazer, né? Então, eu trabalho muito com as crianças, deles entenderem o piloto automático e entender a intencionalidade. Existem 2 processadores, né? Funcionando o automático e o intencional, mas a gente tem que aprender a ativar o intencional, que é algo que eu vejo que a maioria perdeu. Total. Vive muito no automático. E criança, principalmente, né? Por conta do córtex cerebral ali pré-frontal que não está desenvolvido. Então, imagina, a gente vê muitas vezes pais chegando nas crianças e querendo que as crianças tenham a responsabilidade de adultos. E na fase adulta, né? Que é aquilo que Freud fala acerca do inconsciente, que você falou que é a parte... Imagina um iceberg, né? A gente tem a parte de cima do iceberg, que é aquela parte pequenina. Todo mundo lembra do Titanic, né? Não tem como não associar.
Tem aquela partezinha pequena lá em cima e aí tem aquela parte enorme lá embaixo. Ali estão as pulsões, ali estão os medos, ali estão os traumas, ali estão os recalques, né? Que são aquelas memórias reprimidas que a pessoa não quer acessar, não mexe nelas, né? Que é aquilo quando a gente começa a falar, por exemplo, de pai e mãe, quando a gente vem trazendo os episódios do passado, da infância, a pessoa começa a desabar e chorar, o que que é? A gente acessou essa parte mais inconsciente da pessoa, né? E uma das coisas interessantes que você falou é a parte automática. 5%, basicamente, ali está no nosso racional, no nosso consciente. 95% daquilo que a gente faz está no nosso inconsciente, segundo aquilo que a psicanálise e Freud fala, né? Então, quer dizer, se 95% das coisas que a gente está fazendo repetitivamente e automaticamente, sem perceber, então a gente precisa olhar para isso. E as pessoas negligenciam olhar para isso e querer resolver isso e querer ajuda nisso. Que é o que acontece, por exemplo, dentro da igreja, que eu vejo e via, né? Muita gente dizendo, não, psicologia é pra louco, não, isso aí é fogo estranho, né? É trazer... não, isso aí não faz sentido, isso não é de Deus, né? Eu falava, não é? Então tá bom. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se você tá tendo um problema ali no seu estômago, você vai procurar um gastro. Se você está tendo um problema no coração, você vai procurar um cardiologista. E se você está tendo um problema na cabeça, você vai procurar quem? Né? Então, quer dizer, existia muito, né, essa preconceito, coisa, não é? esse preconceito, né, que limitava as pessoas. Graças a Deus isso tem mudado muito hoje, mas eu encontrei isso nesse tempo. Eu encontrei essa restrição, eu queria ensinar, eu queria falar para as pessoas, e eu encontrava essa dificuldade. E a partir do momento que eu comecei a entender que a minha história, ela inspirava outras pessoas, eu comecei a compartilhar a minha história com as outras pessoas e eu comecei a compartilhar justamente todas essas questões que eu passei e como é importante a gente ouvir histórias. Como é importante. Só que o que é interessante entender? Na nossa cabeça, nós contamos histórias pra gente. A narrativa interna. Que é a narrativa que a doutora falou. Essas histórias, elas precisam ser recontadas, né? Então, quando eu tô ali, eu conto aquilo que eu passei para alguém, seja em consultório, ou seja na internet, ou num podcast como esse, e as pessoas se identificam, elas estão se conectando com essa história, e aí elas se abrem para, então... Nossa, ele passou por isso? Quantas vezes eu ouvi... Você é pastor, e você é psicólogo, e você atende, você faz terapia, mas então dá para fazer terapia? Como se fosse a coisa mais absurda, né? Então eu falei, dá, e é muito bom, é muito importante, isso vai ajudar você muito. Então, as pessoas precisam entender que elas estão contando histórias desde a sua infância, e essas histórias, essas narrativas, elas estão influenciando seus comportamentos e limitando os seus resultados. Então, às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu não sei por que eu não consigo... ir bem nos estudos, eu não consigo ir bem na minha carreira, eu não consigo ser um bom administrador, administrar bem o meu dinheiro. Aí você vai lá e descobre. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela não conseguia crescer na empresa. Ela teve em várias empresas uma profissional excelente. Ela teve em várias empresas. E todas as vezes que na empresa ela estava para receber uma promoção e um aumento de salário, ela pedia demissão. Ela diz, eu não sei o que acontece. Quando a minha vida parece que vai andar, eu fujo. Aí eu falei, tá. Quando você percebeu isso pela primeira famosa pergunta, né? Quando você percebeu isso pela primeira vez? Eu não sei. Aí, enfim, a gente vai mexendo, vai conversando, vai trazendo os episódios e a gente descobre que na infância, quando ela era pequenininha, tava lá com o pai dela em casa. E aí ela tava carregando uma jarrinha de suco. E aí ela viu o pai sentado, o pai falando com a mãe que tava com sede. Ela foi lá, preparou, trouxe a jarrinha d'água e ela tropeçou. E ela derrubou e quebrou. E o pai olhou para ela e disse, tá vendo? Você não pode fazer essas coisas. Toda vez que você for fazer alguma coisa
para agradar alguém, toda vez que você for fazer alguma coisa para ajudar alguém, você vai ter problema. E aí ele começou a xingar, enfim, falar as coisas que ela falou. E aí ele olhou para ela e disse assim: e outra, você vai pegar o seu dinheiro que tá no seu cofrinho e você vai pagar isso. E ele fez ela tirar o dinheiro do cofrinho dela e fez ela pagar. Então, todas as vezes que ela ligava alguma coisa sobre crescimento financeiro, sobre dinheiro, alguma coisa nesse sentido, ela travava. Ela não conseguia. Porque ela lembrava do episódio do pai, do dia que ela foi levar água, que ela derrubou o vaso. Enfim, depois daquele dia, ela saiu da terapia. Um mês depois, ela estava promovida e tinha se tornado diretora numa determinada empresa. Estava ganhando muito bem e se sentindo muito grata. Mas, doutora, como coisas que aparentemente parecem tão insignificantes e que não geram efeito nenhum na vida das pessoas podem comandar. E a senhora ensina muito bem isso por conta dessa questão dessas estratégias internas e o quanto que é importante as pessoas buscarem ajuda e compreenderem que os limites emocionais que elas estão passando na vida delas podem ser superados quando tem o suporte correto, quando tem as ferramentas corretas, os profissionais corretos que vão auxiliar nesse processo. Sendo cristão ou não cristão, isso é algo necessário para todos nós. Isso aí. E eu acho que até para falar um pouquinho para aqueles que têm receio, né, da psicologia, nem tudo da psicologia, quando a gente fala é ciência, são teorias. E até Exato. às vezes uma contraria a outra. Oh. Então nós temos que ter realmente um filtro e saber o que é da psicologia que bate com a palavra de Deus. Exato. Que confirma aquilo que Deus já fala. Tem muita psicologia dentro da Bíblia, só não está estruturada em termos de uma teoria, né? Exatamente. E tem coisas na psicologia que realmente contrariam alguns aspectos que contrariam a palavra. Então, não vejo também que muitos não têm razão. Não é todo tipo, tudo que se chama psicologia, que nem eu, que sou psicóloga, não aceito tudo que é da psicologia, porque é psicologia, entendeu? Exatamente. Então, nós precisamos saber que a gente pode ter os filtros, sim, e o nosso grande filtro é Deus e a palavra de Deus, e dentro disso nós vamos entendendo o que da ciência que comprova. Por isso que hoje eu vejo a neurociência como muito importante, porque ela mostra o funcionamento e um funcionamento que Deus criou, Exato. né? Então a gente vai entendendo uma série de coisas baseado nisso e que podem ser estrutura para tudo que a gente vive, como a gente faz e como o caminho, como você falou, que ele desconstruiu, fez o caminho reverso, é a mesma coisa. A gente entende a doença aqui, entende o que adoeceu, a gente faz o caminho reverso e hoje é isso que a Brain to Be faz, a gente traz tudo aquilo que pode trazer saúde e prevenção, porque é baseado nessa desconstrução da mente doente e o que é necessário para reconstruir. Então, a gente faz uma construção sistematizada melhor. É que nem você ter um planejamento urbano. Rio Grande do Sul agora precisa de um replanejamento. Total. Então, muita coisa foi construída sem planejamento e agora, sabendo que eles têm essa probabilidade de problemas, eles precisam pensar bem como vão reconstruir certas coisas, aonde vão reconstruir. Então, acho que é a mesma coisa, é isso que com a psicologia, com esse entendimento, a gente começa com esse conhecimento a fazer. Perfeito. E é uma coisa muito importante, por exemplo, o Dr. Joseph Murphy, ele fala sobre essa questão do poder do inconsciente, né? Do subconsciente, Exatamente. ele chama, né? Então, é um processo onde existe essa necessidade dessa reorganização. Isso. Porque é como arrumar uma casa. Você deu o exemplo do Rio Grande do Sul, mas é como aquela dona de casa que precisa arrumar a casa dela. Se ela não der atenção, vai ficar sujeira, vai ficar bagunça. E por que não dar uma atenção também para o cérebro, para a nossa mente, para fazer uma limpeza de certas coisas que vêm se acumulando? E não só na cabeça, mas agora a ciência já comprova que o coração tem tanta produção de neurônios quanto o próprio cérebro. Então, quando a gente vê hoje a Bíblia falando de coração, 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 nunca fez tanto sentido. E, por exemplo, a senhora falou, né, sobre a psicologia. A psicologia tem um pouco mais de 60 anos aí, né? Então, ela é nova, é uma descoberta recente. E como a gente fala, né, não seria... Você falou que muitas vezes elas se conflitam entre si e realmente...
Porque são teorias. Né? Exato, são teorias. E toda teoria ela tem que ser revisada, ela tem que ser avaliada. Então, a gente começa a ver a necessidade de a gente procurar boas teorias, bons conhecimentos, boa ciência, uma boa teologia, porque hoje uma boa teologia ela é acompanhada também de uma boa psicologia, ela é acompanhada também de um bom conhecimento científico, para que nada se separe, mas tudo se complete. Então, a gente começa a compreender a necessidade dessas pessoas fazerem essa limpeza, fazerem essa reorganização, que eu acredito que foi necessário no seu processo, foi necessário no meu processo, e hoje tem sido tão necessário na vida dos nossos pacientes, dos nossos alunos. E é um convite, que eu faço para todas as pessoas, para conhecer a Brain2B, para conhecer um bom profissional que tenha princípios e valores cristãos, que eu acho que essa é a base, porque hoje a maior parte dos meus pacientes, quando eles procuram, eles dizem assim, mas você é cristão? Se você é cristão, eu vou passar com você. Se você não for... Porque as pessoas elas estão preocupadas em manter os seus princípios, manter os seus valores e uma preocupação sadia. Porque, por exemplo, eu já tive pacientes que chegou em mim que o profissional orientou ele a fazer uma coisa que ia contra os princípios e valores para que se tivesse ali um tratamento durante o processo. Ele disse não. Naquela mesma hora, ele parou de passar com esse profissional e não fez o tratamento até que encontrasse um outro profissional. É muito importante você procurar bons profissionais para fazer um bom tratamento, para que se tenha uma boa recuperação, porque todo mundo merece. Viver livre, né? Ter essa liberdade, ter essa tranquilidade, essa paz interior, que é o que Jesus fala, né? Eu vos dou a minha paz vos dou, mas eu não vos dou como o mundo dá. Então, como Provérbios 23:7 diz, assim como você pensa, assim é. Então, se como a gente pensa está sendo, se a gente tivesse cuidado em melhorar os nossos pensamentos, de como pensa, a gente vai conseguir melhorar. Oséias 4:6 diz, o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Olha como é importante a gente buscar o conhecimento. E a Bíblia termina lá dizendo no texto de Romanos 12, que é até um dos textos bíblicos que o Marcelo gosta, um amigo meu que trabalha comigo, que a gente faz alguns trabalhos juntos, ele diz lá no texto de Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a mais boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é algo para se tomar posse. É algo que está dado para todos, mas a gente precisa tomar posse, Exato. Né? Então, muitas vezes o povo de Israel chegou lá na Terra Prometida, mas estava cheio Não de é? coisa lá. E não existe mente que já não esteja cheia de coisa. Então, a posse, né, daquilo, às vezes é batalha que você tem que fazer, lutas, mas todos nós podemos crescer. Isso é o crescimento. Exato. E esse é o desenvolvimento. E essa é a história e a jornada até o final da nossa vida, né? De desenvolver, crescer e tomando posse da liberdade que em Cristo já foi determinada para nós, né? Só que a nossa jornada vai ser até o fim, é isso? Obrigada, viu, Douglas, por essa conversa aí, um colega de trabalho também, e que você possa, através da sua profissão, alcançar muitos corações e libertar muitas pessoas para uma qualidade de vida melhor. Amém. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com todos vocês. E continue conosco em breve novos episódios com mais especialistas e mais pessoas aí com muita experiência boa para contar. Tá bom, gente?